Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo, eu quero aqui compartilhar uma palavra, da parte de Deus para os nossos corações. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então, sabe que ontem eu compartilhei uma palavra que eu disse que eu falei sobre dinheiro, dívidas, recurso financeiro. E eu falei sobre a avareza, que é a idolatria. Eu até procurei a palavra aqui em cima da hora, no livro sagrado de Colossenses, e eu não encontrei na hora. E eu quero aqui compartilhar essa palavra, que se encontra aqui em Colossenses, no capítulo de número 3, a partir do versículo 5, mas eu vou ler capítulo 3, a partir do versículo 1, tá bom? Então, eu havia comentado e eu fiquei, devendo onde que estaria esse texto, e eu quero aqui ler na íntegra, tá bom? Então, vamos lá. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Ou seja, ele está falando aqui, se nós já estamos na presença de Deus, se nós estamos buscando ao Senhor, se nós aceitamos a proposta de mudança de vida por intermédio do Evangelho, nós agora precisamos focalizar naquilo que é eterno e não naquilo que é temporal. E ele diz, buscar as coisas lá do alto, as coisas eternas. Pensai, olha o versículo 2, pensai nas coisas do alto e não nas que são daqui da terra, Quanto mais você alimenta o seu espírito por intermédio da leitura da palavra, da oração e do jejum, cada vez mais você vai se desprender das coisas da terra. Cada vez mais você vai se distanciar desse apego das coisas terrenas. Ele fala, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Aí ele fala aqui, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ou seja, há uma natureza terrena. Sabemos que todos nós, como diz a Bíblia, viemos a esse mundo mortos espiritualmente, em delitos e pecados, irmãs. Então, o que eu acho interessante aqui é que o apóstolo Paulo, e entrando nessa parte aqui que eu já vou entrar, ele fala sobre essa luta desleal da carne e do espírito, da carne com o espírito. O que é a carne? A carne é a concupiscência dos olhos, a carne é a concupiscência, são as paixões, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Isso é a carne, que atrai tudo que é da natureza terrena nossa, em detrimento do espírito. O espírito, ele vai de encontro àquilo que é da natureza de Deus. O que você mais alimenta é o que vai se sobressair. Ele fala aqui, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. A natureza terrena nossa, irmãs, ela é pecaminosa, ela é cheia de corrupção, de males. Ele vai aqui citar sobre isso. Olha só, fazei, pois, morrer. Como que nós fazemos morrer a nossa natureza humana? Através da oração, do jejum e da leitura da palavra. Aí fala aqui, prostituição,
O que é prostituição? É você tirar o foco de Deus e colocar no dinheiro, na satisfação imediata, na satisfação da carne. É você, vou traduzir, você andar com uma pessoa, daqui a pouco andar com outro, andar com outro, andar com outro, como se trocasse de roupa. Vivemos em uma época que os seres humanos parece que são descartáveis. Se esse aqui não me agrada, se esse aqui não me agrada, eu troco, mudo. Assim, irmã Raquel, tá assim, amada igreja. Contato íntimo, relação íntima, sem compromisso, irmãs. Por isso que Deus, colocou o casamento. Porque casamento é uma aliança de compromisso ali que você tem com aquela pessoa. Porque amor é compromisso, irmãs. Esse negócio de estar uma noite com um, outra noite com outro, né? O contato íntimo sem compromisso, irmãs, isso é prostituição, fornicação. Tá falando aqui, prostituição. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E outra coisa, irmãs, a carne, ela nunca se sacia. Quanto mais ela tem, mais ela quer. Ela é insaciável. Fala aqui, e Deus está falando, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Impureza. Quer ver algo que é impuro? Masturbação. Isso é impureza. Tá falando aqui, paixão lasciva ou lascívia. São desejos desordenados, paixão, aquela frenesia, aquele animal de possuir a pessoa, porque quer a pessoa. Porque se não for minha, não for meu, não vai ser de mais de ninguém. As irmãs estão entendendo? Esses dias eu atendi uma jovem que veio pedir socorro, porque ela queria terminar o relacionamento e a pessoa não queria. E aí, irmãs, o inimigo, ele se alimenta e ele entra nessas brechas, nessas aberturas. Aí onde tem homicídios, tem toda sorte de males e de morte, que essa é a função do inimigo da nossa alma. Então a lascívia, o que é lascívia? Aquele desejo desordenado, desejo maligno. E a avareza, olha aqui, irmãs, a avareza, que é idolatria. Esse texto aqui que eu estava querendo lembrar onde é que estava, eu sei que estava em Colossenses ontem, eu não achei porque não estava marcado aqui nessa Bíblia, né, que eu estou aqui usando aqui desses meses para cá uma outra Bíblia. Então eu não encontrei esse texto ontem, mas hoje eu estou trazendo aqui. Por que a avareza é idolatria? Porque quanto mais você tem algo, alguma coisa, ou uma pessoa, um dinheiro, um recurso financeiro, quando você prende aquilo, você tem o poder daquilo, você está idolatrando. E ontem, sobretudo, eu estava falando sobre dinheiro, recurso financeiro. Por que o dízimo ele é maravilhoso? Dízimo, oferta, primícias, enfim. Porque você abre, você libera, você doa. O que você está emanando para Deus ou para o universo, para a divindade? O que você está emanando? Que você abre mão, que você não está apegado àquilo, que você confia na providência de Deus, que você confia que Deus, ele não vai deixar faltar nada. O sentido, o significado vai muito além, irmãs, de devolver a Deus o 10%. Você pratica ali a liberalidade, você está dizendo que o dinheiro, ele não é o seu senhor, mas pelo contrário, você que tem o domínio sobre ele. Tem uma frase que diz que o dinheiro, ele é um péssimo patrão, mas ele é um ótimo empregado. E isso é uma verdade. Então, quando ele fala aqui, né, que a avareza, que é a idolatria, quando você retém, quando você segura, você demonstra várias outras coisas no sentido de
eu não confio, vai faltar. Crenças, né, de escassez. Eu não confio que Deus vai suprir, vai faltar, eu vou segurar isso daqui. Então você está idolatrando aquele valor. Tem gente que fala que idolatria é você se prostrar diante de uma imagem. Não, irmãs. Idolatria é um conceito extensivo que vai muito além de se prostrar diante de uma imagem. Idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. E eu quero aqui falar, tem pessoas, olha só, irmãs, o que eu estou me lembrando aqui. Tem pessoas que tem aquele sentimento de autocomiseração. Existe uma palavra certa que eu não estou me lembrando aqui agora. Aquele sentimento de autocomiseração. Ah, coitada de mim, eu sou coitada, eu sou isso. Esse tipo de sentimento, irmãs, isso é idolatria. A pessoa está enaltecendo o sentimento, esse tipo de sentimento. Ah, eu tô desanimada, coitadinha de mim. Mas isso, a pessoa muitas das vezes ela não tem consciência, precisa de libertação, irmãs. Né? Aquele sentimento de autocomiseração, eu não posso, coitadinha de mim. Isso aí, irmãs, a pessoa tá o quê? Tá idolatrando, evocando, alimentando aquele sentimento, e isso é idolatria, amada igreja. Irmã Raquel, a pessoa precisa de libertação, viu? Nas emoções, nos sentimentos. Que a pessoa fica evocando aquele assim, porque eu tô desanimada, porque eu não consigo arrumar, porque... E fica enaltecendo esse tipo de sentimento, isso é uma das formas também de idolatria. Amém, irmãs? Aí ele fala aqui, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Como que é isso? Por essas coisas vem a ira de Deus, ou seja, o juízo de Deus. Deus é amor, mas Deus também é juízo sobre os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? São as pessoas praticamente que estão mortas espiritualmente, são as pessoas que não foram justificadas pelo sangue do Cordeiro, são pessoas do mundo, pessoas que vivem segundo as suas paixões. Para essas pessoas vem a ira de Deus, o juízo de Deus. Aí fala aqui, esses são os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivias nela. Nós, irmãs, vivíamos e tínhamos esse tipo de prática. É isso que ele está falando aqui. Agora, porém, despojai, ou seja, retirai igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no falar. Irmãs, tem gente que fala palavrão. Irmã Raquel, tem a boca suja. Na igreja e louva, como que de uma fonte sai dois tipos de água, irmãs? Isso não procede, amada igreja. Precisa de santificação no linguajar. Assim como Isaías teve a boca purificada, irmãs, isso não procede. Obscenidade, palavras torpes, irmãs. Isso é pecado. E não somente isso, mas falar mal do outro, denegrir o outro. Essas facções, né, que existem. Aí ele fala aqui, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos, ou seja, o velho homem é aquela forma de viver antiga, quando não estávamos na presença de Deus. E vos revestistes do novo homem. Que homem é esse? É um homem espiritual, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão, incircuncisão,
bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, ou seja, coloquem, travistam, coloquem a roupa. Revesti-vos como eleitos de Deus, santo e amados de ternos afetos de misericórdia. Irmãs, misericórdia é algo que é muito difícil, muito difícil. Então, assim, misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é você ter compaixão, empatia, se colocar no lugar do outro. E é muito difícil você usar de misericórdia, irmãs. Exige um alto padrão, um alto nível espiritual. E misericórdia, tem gente que fala assim, ter pena dos outros. Não, é ter compaixão, misericórdia. Jesus ele vai falar, né? Misericórdia quero e não sacrifício. Sabe que no Sermão da Montanha, ele vai dizer, bem-aventurados misericordiosos. E é difícil, irmãs, usar de misericórdia para com aqueles que, porventura, fizeram mal. É difícil, não é fácil. Não é fácil, irmã Raquel, não é fácil. Para isso, precisamos andar e estar no Espírito. No Espírito. O texto sagrado vai dizer, andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. A concupiscência da carne é fazer justiça com as próprias mãos, em detrimento da misericórdia. Irmãs, uma pessoa cheia do Espírito Santo automaticamente vai desenvolver os frutos do Espírito Santo, que é domínio próprio, benignidade, longanimidade. Teve até uma irmã aqui que comentou que ela tem orado, ela tem pedido o batismo com o Espírito Santo. E eu quero dizer para ela, continue orando e pedindo a Deus o batismo com o Espírito Santo. Precisamos também entender qual é a motivação do nosso coração. Eu não estou falando da irmã, mas existem pessoas que querem o batismo com o Espírito Santo, e eu já conheci pessoas assim. Existem pessoas que querem o batismo com o Espírito Santo para desenvolvimento dos dons. Irmã Raquel, tem pessoas que querem o batismo com o Espírito Santo para desenvolver os dons, para um ego, mostrar o quão é homem de Deus e mulher de Deus. E eu quero dar uma triste notícia que dom não salva, viu? Dom não salva, não salva. O que salva são os desenvolvimentos do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22, viu, amada igreja? Então, Deus, ele sonda muito qual é a motivação do nosso coração. Então, o que vai nortear a nossa vida, nos dar uma direção, uma diretriz aqui na terra, é a leitura da palavra. Não é dom, e dom não salva. Por isso que naquele dia, Jesus ele vai dizer, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Vocês profetizam, curam, falam no meu nome, mas não tem nada de mim. Irmã Raquel, Jesus ele vai falar, porque são pessoas que às vezes até arrastam multidões, falam línguas estranhas, pregam, expulsam demônios, mas é tudo dom. Não tem um caráter transformado em Cristo. E a direção para a nossa vida, o direcionamento de como ser guiado pelo Espírito, principalmente por intermédio da palavra. Você que busca o batismo com o Espírito Santo, comece a ler e meditar a palavra. Comece a ler em João. Comece a pedir a Deus que Deus te direcione. Uma irmã, ela comentou aqui, né, que ela pede, que ela se sente perdida. Não, para não se sentir perdida é somente ler a palavra de Deus, medita na palavra de Deus. Deus ele vai falar para Josué, Josué, para que você prospere em toda a sua caminhada, a sua jornada, medita nesse livro de dia e de noite, para que prospere em toda a sua
caminhada, a sua trajetória. Isso está em Josué, no capítulo de número 1. Deus vai falar para Josué, irmãs, e Deus fala para cada uma de nós. Olha aqui o que Deus fala aqui, ó, ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer tudo conforme Moisés te ordenou, e dela não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido em tudo, onde quer que andares. Não cesses de falar do livro desta lei, mas antes medita de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, a direção para a nossa vida está na palavra de Deus. E eu quero aqui contar um segredo para vocês. Grandes homens bem-sucedidos, que às vezes não são nem cristãos, mas eles leem as Escrituras Sagradas, eles leem a Bíblia Sagrada porque eles entendem que um dos segredos nas tomadas de decisão na sua vida, na sua jornada, é conhecendo esse livro milenar, né? Que durante muitos anos se perdura, porque é a palavra de Deus, a boca de Deus. Então, irmãs, o Espírito Santo. Mas eu quero aqui voltar para o texto. Independente, né, de você ser batizado com o Espírito Santo ou não, medita na palavra, busca a palavra e continue orando para ter o revestimento de poder. Amém? Aí ele fala aqui, ó, revestivos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade. Irmãs, como é difícil. De humildade. Isso aqui também é muito difícil, irmãs. Humildade. Humildade é você considerar o outro mais do que você. O nosso grande exemplo de humildade é Jesus. Irmãs, ninguém na sua essência é humilde, só existe um que é humilde. E ele vai falar, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque quem falar que é humilde já está sendo soberbo, irmãs. Aí ele fala aqui, ó, de mansidão, de longanimidade. Irmãs, mansidão, irmãs, também é algo muito importante, muito interessante, a mansidão. Tem pessoas que não sabem falar, não sabem. Só sabem falar gritando, brigando. Falta de mansidão, irmãs, fruto do Espírito. E quando você busca o Espírito Santo, clama a Ele, pede, automaticamente esses dons, eles vão sendo desenvolvidos em nós. E isso não é na força do nosso braço, mas é devido a uma atuação do Espírito Santo em nós. E aí, ó, através de nós. Por isso que tem pessoas, irmãs, que quando não conheciam a Jesus, já viu essas pessoas? E brigava, e fazia, arrumava confusão. Ih, irmãs, brigava no bairro inteiro, as pessoas já conheciam. Ih, olha lá, ó, aquela pessoa ali, uma pessoa arrumadora de confusão. Tem esse irmão que eu tenho. Aí depois a pessoa vem para a presença de Deus, aquela conversão, irmãs, genuína. A pessoa vira um dito popular, né? Um bobo, uma boba. Fulana, mas estou fazendo isso com você, você não vai tomar partido? Mas como que muda? Porque ele e ela confia que Deus é o vingador. E aí, ó, longânimo. Aí, mas vamos prosseguir aqui. Longanimidade, mansidão, longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. A essência de Deus é o amor. Amém? Não esse amor
sensualizado, não esse amor carnal, não esse amor de interesse. Tem isso, irmã Raquel? Tem. O mundo prega um amor aí que não é amor, irmãs. O amor, depois você vai lá em Coríntios, 1 Coríntios 13, e a essência de Deus é o amor. Depois você vai lá, que é o maior de todos os dons. O apóstolo Paulo vai falar, 1 Coríntios capítulo 13, o amor é um dom supremo. Aí ele começa, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, aí ele vai falar que o amor é paciente, é benigno. Irmãs, não busque interesse próprio. Então, o amor que o mundo fala aí, primeiro que o mundo não tem amor. O que o mundo tem é jogo de interesse. Enquanto você está ali suprindo, fazendo, acontecendo aí, né? Mas quando não há, você já é descartável, descartável. Desse jeito, irmã Raquel, desse jeito. Então, ele fala aqui, seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração. Uma das dicas, das sugestões que você está no caminho certo é a paz. Se tem algo incomodando, se tem algo que não está incomodando, você não está sentindo paz. Você conheceu alguém, está se relacionando com alguém, perdeu a paz, não é de Deus. Você está usando algo, está com algo que perdeu a paz, não é de Deus. Seja a paz de Cristo hábito em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra de Cristo tem que habitar dentro de nós. Para isso, precisamos aprender a meditar na palavra de Deus, de dia e de noite, para gravar aqui, Tem gente, irmãs, que leva a Bíblia para tudo quanto é lugar. Já viram isso? Vai para o mercado, leva a Bíblia. Vai para o shopping, leva a Bíblia. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Vai para um passeio, né, com um grupo da igreja, leva a Bíblia. Vai para a praia, leva a Bíblia. Irmãs, se a Bíblia ela tem que estar dentro de cada um de nós. Eu estou falando assim em lugares que comumente não é igreja, porque às vezes Deus, né, prepara às vezes uma situação, às vezes um evangelismo, às vezes um algo, o próprio Espírito Santo vai fazer lembrar, viu? Por isso que ele fala aqui, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo que fizerdes, seja em palavra ou seja em ação, fazei em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Então, eu me lembro que eu era adolescente, irmãs. Eu era adolescente aí, eu entrei numa igreja até aqui perto da minha casa, aqui perto, né? Depois eu nunca mais entrei naquela igreja, eu acho que aquela igreja nem funciona mais, nem tá mais aberta. E lá a pessoa tava falando, a pessoa tava falando assim, se você for pro açougue, leva a Bíblia. Se for pro mercado, leva a Bíblia. Irmãs, a Bíblia tem que estar dentro de cada um de nós. Se der para você colocar dentro da bolsa, ela cabe dentro da bolsa, amém. Mas, irmãs, tem gente que, olha, vai para o shopping, leva a Bíblia. Não é que saiu do culto, foi para o shopping, não, irmãs. Leva porque... Então, aqui ele está falando que habite em vós a palavra de Cristo. A palavra tem que estar gravada na nossa mente e no nosso coração. Não adianta carregar, né? Se também, no momento de uma oportunidade, como é que o Espírito Santo vai fazer você lembrar? Se você não leu, não meditou. Então, é muito bom, né? A irmã colocou aqui nos comentários, é muito bom e é importante, é válido buscar sim o batismo com o Espírito Santo, porque é o revestimento de poder. Mas precisa analisar e avaliar qual é a motivação. É para quê? Para desenvolvimento de dons? Deus não está nisso.
Eu me lembro uma certa feita, uma amiga, ela uma vez ela confessou para mim que ela queria o batismo com o Espírito Santo para falar em línguas estranhas. Irmã Raquel, ela falou para mim, confessou para mim que ela queria o batismo com o Espírito Santo para falar línguas estranhas. Irmãs, como que é isso? Línguas estranhas por línguas estranhas, até o inimigo fala, irmãs. E ali ela falou que o desespero era tanto que ela entrou, né, na plataforma para querer fazer curso de aprender como que se fala línguas estranhas. Irmãs, eu falei, eu não creio que eu estou ouvindo isso. Irmãs, e ela não foi batizada não, irmãs. Não foi não, irmã Raquel, não. Mas é uma pessoa que tem buscado em Deus ser uma pessoa melhor. Eu falei, eu não creio que eu tô ouvindo isso, eu não creio que eu tô ouvindo isso. Ela falou, vou te confessar, irmã Raquel. E ali, mas depois eu fui ver, né, tive a curiosidade de buscar, né, de ver realmente se isso existe, que eu achei assim. E realmente existe, umas pessoas ensinando como falar línguas estranhas, irmãs. Então, o batismo com o Espírito Santo, que é esse revestimento de poder para suportar o que nos aguarda daqui para frente. Ajuda muito na pregação do Evangelho. Existe diferença, né, de pessoas que não têm o batismo com o Espírito Santo, daquelas que têm o revestimento de poder, o fogo pentecostal, como está lá em Atos, no capítulo 2. Porém, eu incentivo, né? Eu incentivo e encorajo você a buscar esse revestimento de poder. Como que eu posso ser batizada, irmã Raquel? Através da oração, do jejum. A Bíblia diz, em Atos 2, Jesus ele vai falar, ó, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, uma das formas, eu estou abrindo aqui em Atos 2, uma das formas é você ficar em Jerusalém. Onde é a Jerusalém? É a presença de Deus. Jerusalém pode ser um espaço físico, como a igreja, um lugar onde você se reúne com as irmãs para orar, a igreja. Mais do que um espaço físico, espaço geográfico, é a presença de Deus. Jesus ele vai dizer, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Esse poder, essa autoridade para expulsar demônios, para pregar, ele não vem de qualquer maneira, só vem através da vida daquele e daquela que permanece na presença de Deus. Amém, irmãs? Que Deus abençoe. Era isso que eu queria compartilhar, porque ontem ficou faltando. Essa parte. E hoje eu aqui lendo, né, os comentários de todas vocês, eu me deparei com esse comentário da irmã falando que busca o batismo, que busca o batismo. Procure ver em Deus qual é a motivação e busque sim, eu encorajo, incentivo você a buscar esse batismo com o Espírito Santo, porque cada vez mais seremos santificados, e santificação não tem a ver com o externo, mas santificação tem a ver com a pureza da mente, pureza do coração. E o que é dentro vai se reverberar fora. Eu não creio, irmãs, numa pessoa que é batizada com o Espírito Santo, vestindo roupas
que vai incitar nos outros lascívia, desejo, irmãos. Blusinha com decote aqui de abertura aqui, mostrando, irmãos. Roupas mostrando as curvas, as formas do corpo, irmãs. O Espírito Santo, ele é santo. Então, guarde essa palavra no teu coração. Que Deus abençoe e paz.